A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Nessa manhã eu quero compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com vocês, amém? Lá em Marcos capítulo 5, do verso 35 ao 37, a Bíblia diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Sabe, irmãos, esse texto conta o dia em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jairo era alguém conhecido, alguém que tinha recursos, alguém que tinha posses e tinha muitas coisas à sua disposição. Mas mesmo com tantos recursos, a crise chegou. Sua filha estava morrendo e humanamente não havia mais o que ser feito. E neste momento, Jairo procurou Jesus. Mas enquanto Jairo estava com Jesus, a notícia da morte, as palavras de morte chegaram. Essas palavras vieram para que ele desistisse de buscar a Jesus. Mas no momento de crise, ele buscou a pessoa certa. E quando as palavras de morte tentaram atingir a sua fé, ele, Jairo, estava envolvido, estava próximo, estava na presença de Jesus. E por isso, as palavras de morte caíram por terra diante das palavras de Jesus. E naquele momento Jesus falou: Não temas, crê somente. Essas palavras foram vida no coração de Jairo. Tudo que estava à sua volta dizia para ele parar, mas Jesus disse: Não temas, crê somente. Dali em diante, Jesus continuou o caminho até a casa de Jairo, mas não permitiu que as palavras de morte prosseguissem com eles. Levou consigo apenas aqueles que tinham fé, aqueles que tinham intimidade, aqueles que eram próximos, pois aqueles que eram próximos eram alimentados, eram sustentados pelo Senhor, recebiam vida de Jesus, pois em Jesus não há espaço para a morte, porque Ele é a vida. E naquele dia o milagre aconteceu. Lá em João, capítulo 6, verso 66, a Bíblia diz assim: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Jesus para nós hoje são vida. Muitas vezes somos cercados de morte. Todas as notícias são carregadas de palavras de morte que tentam nos parar, tentam roubar a nossa fé, destruir a nossa fé. Mas a minha oração hoje é para que você ouça o Senhor dizendo: Não temas, crê somente. Independente do momento ou crise que esteja passando, não aceite as palavras de morte, mas se aproxime de Jesus, busque a Jesus, tenha intimidade com Jesus, seja suprido por Ele, seja fortalecido por Ele. Receba as palavras que são Espírito e vida em nome de Jesus e cresça, avança e creia que o Senhor está no controle e que a vida vai se manifestar, e quando a vida se manifestar, a morte vai dissipar, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, selado, guardado pelas palavras de vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, até uma próxima, se Deus quiser.